Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa tarde de quinta-feira. Obrigada, viu? Você que está em casa assistindo, acompanhando o nosso programa hoje. Mais uma vez, mais um dia aqui com a gente. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo, a sua participação é muito bem-vinda. 3349-1015, 993470532. Estou conversando com a doutora Eclair Nantes, ela que é advogada, então a gente está falando sobre a reforma trabalhista. E a gente partilhava aqui agora no intervalo, né, doutora, sobre a questão das reclamações trabalhistas. Isso. Como é que vai funcionar isso? O que acontece? Como eu tinha dito antes, havia uma preocupação muito grande na regulamentação desses contratos de trabalho. Então, muitas ações terminavam na Justiça do Trabalho para se definir horas extras que não eram pagos, intervalos, intrajornadas, que eram os horários de almoço. Inclusive agora, pessoal, tempo mínimo de almoço pode ser até de meia hora, que antes era 2 horas, 1h30, e agora se tiver 30 minutos, tá de bom tamanho, desde que você pactue ali com o seu empregador. Então, o que acontece? Mas eu fazia 1 hora de almoço e 1 hora eu não recebia de horas extras, eu também não compensava, e aí? Ia parar tudo na mesa do juiz para ele definir essa situação. Agora, eu já tinha dito que está mais difícil, né? Se você assinou, você já não pode ir para a justiça, porque você já pactuou que aquilo estava correto, mas suponhamos que você vá para a justiça. Se você perder essa ação, você vai pagar os honorários do advogado do seu patrão, que vai até 15% do valor dessa causa. Então, se você pediu R$10.000 e você perdeu, você vai ser condenado nas custas desse processo, inclusive nos honorários da parte que ganhou. E outra coisa, se você sofreu um acidente de trabalho, teve uma doença ocupacional, uma lesão por esforço repetitivo, e você diz, olha, eu tô com essa tendinite por conta do trabalho que eu desempenho, que eu digito muito, eu sou telefonista, e aí você vai e entra com essa reclamação trabalhista contando isso para o juiz. Você vai passar por uma perícia. Se você não comprovar que essa doença é do trabalho, que desencadeou em razão do trabalho, você também pode ser condenado a pagar esse perito. Antes não, antes você entrava com essa reclamação e se você perdesse, você não tinha ônus. Hoje não, hoje o empregado ele tem que arcar com as custas desse processo. Agora tem também a questão do teto a ser pago por indenização. Sim, também, né? Porque antes tinha um valor e agora é um valor X, não pode passar determinado valor, Sim, né? Isso é o outro ponto assim, que eu vejo que é uma situação extremamente grave. Por quê? Hoje nós temos a lesão leve, média, grave, gravíssima. O que acontece? Vai ser com base no seu salário, sendo que a lesão gravíssima, a pessoa perdeu uma perna ou faleceu, veio a óbito, ela pode ganhar no máximo 50 salários. Então assim, é um absurdo, não tem como você taxar. Uma morte é gravíssimo, você vai receber 50, a sua esposa no caso, lógico, se você faleceu, vai receber 50 salários, sua família. Perdeu uma perna, vai ser grave? Não, não é grave, não é gravíssimo, é média. Entendeu? Aí vai receber quanto? Vai receber no máximo 20 salários. Então, assim... Classificando a dor do outro, né? Pois como se pudesse classificar. É uma aberração, mas infelizmente é o que nós temos. Vamos falar então da questão previdenciária, porque assim, tem a questão da demissão hoje, né? Eu lembro que antes era assim, olha, a gente pedia demissão ou, né, demitido, justa causa, ele não tinha direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, nem a retirada do fundo de garantia, né? E o aviso prévio, a empresa podia avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar referente ao mês em que o funcionário precisasse trabalhar. O que muda? E essa justificativa para essa alteração, eles dizem o seguinte, que era para regularizar uma situação que já acontecia. Eu fazia um acerto com o meu empregador e eu devolvia a multa de 40%. O patrão pagava, recolhia na caixa e aí o empregado recebia todo o fundo de garantia dele e devolvia os 40%, porque na verdade eles tinham feito um acordo. Então, o que acontece? Hoje funciona como? Eu quero ser mandado embora, faz um acordo efetivamente com o patrão. O patrão ele vai pagar 20% da multa, vai recolher 20% e esse empregado ele vai receber 80% do fundo de garantia dele. Não mais 100% como era antes. Não mais 100%. Isso em caso de acordo. Se ele for demitido, permanece as regras anteriores, né? Vai receber os 100% mais a multa de 40%. Se foi um acordo, se foi consensual, se foi amigável, ele recebe 80% e a empresa, em vez de recolher 40%, vai recolher só 20%. Essa parte ainda não ficou tão ruim. Não ficou tão ruim, né?
A questão, aqui está falando a questão dos danos morais, não sei se é justamente isso que a gente estava falando. Isso. Né, que os juízes estipulavam valor em ações envolvendo os danos morais. Como que era? É exatamente o que você falou. Como que você vai quantificar a dor de uma pessoa? Então, cada caso seria um caso. Olha, eu perdi uma perna. Como perdi uma... Eu vou contar um caso de um cliente meu, que o que aconteceu? Ele era um trabalhador rural e ele triturava a cana. A máquina que ligava num trator, o que aconteceu? Ela quebrou. Ele arrancou a máquina, né, e colocou para mandar consertar. O patrão chegou e falou assim, não, peraí, tem uma situação aqui, não precisa... Enquanto a gente não consegue resolver essa situação, que vai vir o cara de fora para buscar essa máquina, o gado não pode ficar sem comer, vamos triturando aqui mesmo. Ele começou a triturar, a máquina no chão, era para funcionar no trator, o que aconteceu? Ela engasgou com a cana. Ele chutou, no que ele chutou, foi o pé, a perna, até a coxa. E aí? E aí que ele era um trabalhador rural, estava sozinho, ficou muitas horas naquela situação, no meio do campo, né? Então, quanto que valeu essa dor? Ou uma dor que deu... É horrível, mas às vezes uma pessoa que sofre um acidente desse e é imediatamente socorrida é uma coisa. Uma pessoa que fica horas ali perdendo sangue com risco muito mais sério de morte... Será que não merece uma indenização um pouco maior? Hoje, se é o mesmo acidente, perdeu a perna, perdeu, é gravíssimo, vai ganhar os 50 salários. Eu que trabalho como advogada, Deus me livre, perco um braço e ganho 10 mil reais, eu vou receber 50 vezes 10 mil reais. Eu que sou uma empregada doméstica e tive o mesmo acidente e recebo 937 reais, que é o salário mínimo, eu vou pelo mesmo braço, eu vou receber 50 vezes o salário mínimo. Isso é justiça, gente? Então, verdade. Por isso que antes quem definia essas situações era o juiz, que estava próximo, que estava avaliando toda aquela situação e ia dizer quanto que seria o valor indenizatório para aquela questão específica. Agora o juiz está amarrado nessa situação. Eu estava lembrando da questão que a gente falou no intervalo, a gente estava citando o exemplo do garçom, né? Por exemplo, as pessoas que têm um freela, mas é um freela mais frequente, por exemplo, assume lá um garçom que tem um freela frequente numa empresa de quinta a domingo. Isso. Vai ter uma diferenciação também aí, né? O que acontece? A pessoa que trabalhava de quinta a domingo, havia várias reclamações trabalhistas. O cara trabalhou 4 anos de quinta a domingo. Toda quinta e domingo ele estava lá. Então, reconhecia o contrato de trabalho, que na verdade ele não era free. Por quê? Porque todo final de semana ele estava trabalhando justamente naquela empresa. Então, os contratos eram reconhecidos. Hoje, esse garçom ele pode ser registrado, vai ser trabalho intermitente. E aí tem uma problemática, porque no caso do free, ele não tinha compromisso com esse patrão e esse patrão também não tinha compromisso com ele. No caso do intermitente, eu fiz um compromisso que eu vou trabalhar e eu não fui, o patrão pode descontar 50% do meu dia. Eu teria que trabalhar, então eu não vou receber, mas eu ainda vou pagar para o meu empregador 50%. É uma forma de não dar prejuízo mesmo, Uma forma de não dar prejuízo, só que as condições do contrato intermitente são bem diferenciadas do seletista. Ele vai receber menos, ele vai ter uma carga menor, em compensação recebe menos também. É verdade. As férias, a gente já falou das férias, mudou? Sim. Não, as férias é aquilo que eu tinha falado. A vontade da lei sempre foi proteger esse trabalhador da fadiga, do cansaço. Então, as férias, ela não é por que é 30 dias? É 30 dias para a pessoa realmente parar e descansar. Mínimo 20, porque se supunha que pelo menos com 20 dias ela teria direito a esse descanso, a realmente o corpo dela assimilar aquele 1 ano de trabalho. Hoje ficou dividido em 3 vezes. Inclusive, a questão que está se colocando será que esses dias, 10 dias, ele é o suficiente para que esse empregado descanse? Eu acho que depende do tipo de atividade, né? Mas, enfim, o que acontece é isso agora. Você pode dividir suas férias, inclusive, em 3 vezes e o teu patrão também, mesmo que você não queira, ele pode entrar no acordo com você e dividir suas férias em 3 vezes, que necessariamente não vai ser em julho, não vai ser em dezembro, pode ser em março, em maio, em abril. A questão do empregado que não é registrado, Eclair, né? Porque existiu uma multa. Sim. Isso ainda vai existir? Como é que vai ficar nessa questão? Vai. O que acontece? Eles justificam que a multa agora ela é maior, né? Porque para que não haja mais desculpa para que não se registre esse empregado. Então a multa ela ficou de R$3.000 para as grandes empresas
e R$ 1.000, me parece, que acho que agora caiu para R$ 800 para a microempresa, que são as menores, então elas pagam um pouco menor por empregado. Agora, diante de toda essa realidade, o que mais que a gente tem que ficar preocupado? E a questão previdenciária? É somente mesmo a questão da demissão, aquilo que eu vou receber, ou não? Tem outras coisas que a gente tem que dar para correr ainda nesses 4 meses? Porque, como a gente estava conversando, é a partir de novembro, né, que vai entrar em vigor. Esses 4 meses dá para resolver alguma coisa ou não? O que eu sugiro? As pessoas que estão insatisfeitas já nessa empresa, que está vendo que a situação não está boa, que tem muitos direitos que já foram sacrificados ao longo do contrato, eu sugiro que ela já procure, né, porque ainda estamos sendo regidos pela lei antiga, procure seus direitos agora, porque talvez depois de novembro pode ser tarde demais, né? Então é bom que você verifique a sua situação, tente conversar com seu patrão, ver se você consegue resolver amigavelmente, senão a hora é agora, porque não tem mais tempo. A questão da contribuição sindical, porque já que a gente não vai ter mais essa representação, não sei se eu posso dizer que não vai haver mais essa representação sindical. O que acontece? Os sindicatos eles vão ficar numa situação muito ruim, porque a gente hoje paga um dia do nosso trabalho durante o ano para custear esse sindicato. Hoje acabou a obrigatoriedade. Então, muita gente vai pagar, pouca gente vai pagar, então vai depender, a vida do sindicato depende desse dinheiro. Se não vir, os sindicatos vão deixar de existir. Mas cada empresa que tem mais de 200 funcionários vai ter um representante, que também vai ter estabilidade e tal. Então, não é que as pessoas também, nessas grandes empresas, vão ficar órfãs, que vai ter essa representatividade. Mas isso já tinha, né? Vai permanece nessa alteração. Então, aqui até eu fiz uma busca, gente, para saber como é que era e como é pra gente fazer o comparativo de como é que vai ficar. Essa questão da representação falava assim, né? Que não tinha uma regulamentação sobre isso. E continua assim mesmo, sobre essa eleição, de quem vai ser, quem não vai ser? Continua nos mesmos parâmetros. A cada 200 funcionários vai ter uma eleição para ter. Como que vai ser? Provavelmente agora tudo é resolvido entre as partes, vai ser resolvido entre o patrão e o empregado naquela empresa. Eu não sei, Claire, mas essa é uma pergunta meio bem leiga da minha parte. Mas, por exemplo, a gente entra agora, a gente está tentando acordar algo com o nosso patrão. Não deu certo. Nesses 4 meses dá tempo ainda de a gente recorrer ao Ministério do Trabalho. Sim. A gente sabe que as coisas são muito lentas no nosso país, né? Assim, a gente tem que esperar bastante tempo. Se passar esse tempo lá, passou de novembro, vale o quê? Porque entrou agora ou não? Pode ser que daqui para frente as coisas podem O que acontece? Modificar. O que foi regido, então, vamos supor, até a lei começa a funcionar dia 1º de novembro. Se até 30 de outubro eu fiz horas extras, até dia 30 a gente está sendo regido naquele período pela lei anterior. A partir de novembro, a menos que você, claro, assine e dê uma quitação dizendo, não, a partir de agora eu acertei com esses R$ 5.000, eu dei quitação para o contrato para trás. Aí você não tem como discutir. Tem alguma outra informação que você acha que quem está em casa deva saber e ficar alerta? A informação que você tem que ter, a gente sempre fala, mas nunca custa. Você tem que prestar muita atenção, não assinar se você tem dúvida. Nós temos o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Se você tem dúvida, vai lá, eles fazem os cálculos na hora e você vai ter uma noção do que você tem direito ou não. Na dúvida, não faça. Tá certo, Claire, obrigada, viu, pela sua participação aqui. O prazer é todo meu. E eu espero depois, mais pra frente, vir para falar da reforma previdenciária, que a gente torce para que essa não passe. Vamos falar sim. Eu acho que também é bem importante, o pessoal tá preocupado, né? Já a aposentadoria, tá todo mundo batendo bem preocupado, porta, porque né? Vai piorar muito o tempo de contribuição. Com essa mudança aqui, a próxima, o que eles vão fazer? Mexer com a reforma previdenciária, porque passou a trabalhista, eles passam automaticamente a trabalhar em cima da reforma previdenciária. O que é o pior para nós na reforma previdenciária é o tempo. Hoje, a mulher aposenta com 60, passa a 62. A mulher do campo, que era 55, passa a 57. Essa não foi aprovada, tá, pessoal? Ainda temos um pouco de fôlego. Mas o pior dos piores, o pior dos mundos é que a gente trabalharia 15 anos e agora a gente passa a 25. A gente vai ter que pensar bem, né? Eleições estão vindo aí. Pois é. Acho que a gente tem que pensar bastante. Reavaliar. Né? Tudo aquilo que eu sempre digo que não é a lei que é ruim, viu, pessoal? Quem faz a lei que são os ruins, porque a lei ela é feita por alguém. Então, essas alterações, elas beneficiam. Quem que está beneficiando? Isso que a gente tem que avaliar. Esses nossos políticos estão protegendo a quem? A nós, trabalhadores, né?
Então, isso que a gente tem que avaliar na hora de votar. A gente reza sempre, né, pela generosidade, pelo bom coração dos empresários. A gente tem empresários que apoiam, por exemplo, aqui a nossa obra, Sim. que são pessoas extremamente generosas, de bom coração, e a gente sabe... Justas, exatamente. A gente sabe que a gente vai contar com isso, né, a partir de hoje. Eclair, obrigada pela sua participação. Adorei te entrevistar, viu? Bom, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. A gente vai combinar, então, uma volta. Tá joia, então. Tá bom? Mandar outro beijo pra dona Francisca. Agora você que tem que mandar um beijo pra mãe. Mãe, um beijo grande. Obrigada por você estar assistindo, por todas as suas amigas estarem assistindo. E que você continue com esse coração maravilhoso, sendo humilde. Ó, né? Só. Porque é através dessas doações que vocês fazem que pessoas como a gente pode vir aqui prestar esclarecimentos. É verdade, Obrigada. Quem está em casa pode, né, se sentir esclarecido. Pois é. Obrigada, viu, Eclair? E antes da gente, então, sair para o intervalo, uma dica bacana que eu tenho para hoje é a seguinte, ó, se você tem um aquário, quando você for lavá-lo, você vai reutilizar a água para regar a planta da casa, porque a água do aquário ela é cheia de nutrientes e um ótimo fertilizante. Legal, né? Nós vamos então agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vem com as notícias de hoje. Tem bastante notícia hoje, você não sai daí não, tá bom?